Quando a gente começa a fortalecer a nossa autoestima, fortalecer o nosso merecimento, fortalecer o nosso amor próprio, vai ficando cada vez mais evidente pra gente as situações abusivas que a gente se coloca. Padrões de comportamento que nós temos que fazem com que nós nos coloquemos em situações abusivas ou que fazem com que a gente aceite essas situações abusivas, certo? Falando dessas questões da infância, na semana passada eu falei muito da violência que a criança sofre, né? Não só quando apanha, mas toda essa estrutura, essa mentalidade de violência que se tem em relação à criança. Eu falei muito sobre isso. Mas quando eu falo de abuso na infância, gente, eu não estou falando só do momento em que a criança foi mandada calar a boca, ou que ficou de castigo, ou que apanhou. Mas eu falo também de pequenos abusos que a criança sofre o tempo todo, que a criança nunca é respeitada como uma pessoa, como um indivíduo. Lembra que eu falei semana passada? Nós somos filhotes, aliás, as crianças são filhotes de humanos, né? Nós, em algum momento, fomos filhotes de humanos. Eu falei dessa forma até engraçada, para te mostrar que a criança também é um ser humano. Porque muitas vezes a criança não é vista dessa forma. Parece que, criança é criança, né? A criança não é um ser humano. E na verdade é. A criança é uma pessoa. Só que muitas vezes ela não é respeitada na sua individualidade. Porque tem toda uma crença de que criança não tem que querer, criança não tem que ter opinião, criança não tem que falar nada, criança tem que obedecer mesmo e ficar quieta, que quem manda aqui não sei o quê. Então é toda uma mentalidade que exclui a individualidade daquela pessoa. O querer dela, as necessidades dela, não são levados em consideração, ou não são validados da forma correta. Ou nós fazemos isso com nossos filhos, ou nossos pais fizeram com a gente. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Então, quando eu falo desse abuso na infância, não é só bater, apanhar, não é só isso. Eu falo de pequenos abusos o tempo todo que vão trazendo invalidação para esse ser humano. Então, por exemplo, às vezes a criança tá lá chorando, aí o adulto vira pra criança, tá bom, já passou, já deu. Quem tem que saber se já passou é a criança que tá chorando, não é o adulto. Então, o que essa fala significa? Olha, eu é que sei o que você tá sentindo, então eu tô dizendo que já passou, então já passou, você pode parar de chorar. Essa semana eu tava no mercado, eu tava vindo com um carrinho assim, e de repente eu escutei um pai falando assim um menininho vinha chorando no carrinho, eu escutei o pai falando assim pra ele, eu vou contar até 3, hein, pra você parar de chorar. E começou, eu falei, gente, olha a violência, né? Quando um adulto tá chorando, a gente não fala isso, olha, eu vou contar até 3, hein. O adulto a gente acolhe, e a criança não. Então, peraí, eu tenho 3 segundos pra parar de manifestar uma emoção que eu tô sentindo. Imagina que loucura é isso na cabeça da criança. Só que quando eu ouço coisas desse tipo, gente, eu não julgo aquele pai porque falta conhecimento. Claro que ele é responsável por buscar conhecimento. Mas eu não julgo porque quantos momentos da minha vida eu também acreditei naquilo como uma coisa natural, até eu ir buscar todo esse conhecimento. Até eu entender que não é através da violência que se educa um ser humano. E que isso também é uma forma de violência, você calar o choro ou a emoção de alguém. Entende? Então, nós somos invalidados na infância de várias formas. E outra forma, muitas vezes, que a gente invalida a criança é, sei lá, a gente tá brincando com a criança de fazer cócegas na criança. A criança tá pedindo pra parar, a gente não para, a gente continua fazendo. Ou a criança tá apanhando, pedindo pra parar de apanhar e você continua batendo. Quando essa criança crescer, ela não vai respeitar o limite de outras pessoas e nem os próprios limites, porque ela não teve os limites dela respeitados. Entendem? Então são várias formas, várias nuances aí de abuso que a gente vai vivendo na nossa infância e que vão tirando a nossa individualidade enquanto pessoa. Então a gente não foi respeitado enquanto indivíduo. Então a gente se coloca em situações onde nós não somos respeitados ainda e nós não conseguimos perceber. Porque aquele abuso é natural pra gente, é o que a gente viveu. E não só os abusos que a gente viveu, mas também a forma como a gente viu os nossos pais construírem as relações interpessoais deles. Então, como você viu seu pai e sua mãe lidarem, ou seus cuidadores mais próximos, né? Nem todo mundo foi criado só com pai e mãe, mas a forma com que você viu seus cuidadores mais próximos se relacionando com outras pessoas, isso também vai interferir no que você entende como possível e como normal dentro de um relacionamento. Isso também vai interferir na sua construção. Entende? Então, se o seu pai ou sua mãe eram pessoas abusivas dentro das relações deles, ou se eles se colocavam em relações abusivas e você também viu tudo isso, também acompanhou, presenciou tudo isso, isso também vai interferir na sua construção, nas suas relações interpessoais e na sua relação consigo mesmo.
Porque a gente está falando aqui de relacionamento abusivo, então a gente leva muito em consideração o respeito que o outro não nos dá, né? Só que quando a gente sofreu abuso na infância, a gente também não aprendeu a se respeitar. Então, esse relacionamento abusivo, ele começa muitas vezes da gente com a gente mesmo. Nem sempre ele tá vindo só de fora. Então, começa comigo mesmo e, naturalmente, eu vou atrair alguém que está no mesmo padrão vibracional que eu. Então, se eu não me respeito, como é que o outro vai me respeitar? Agora eu tô falando energeticamente também, eu não tô falando só no quesito comportamental. Porque se eu não me respeito, se eu aceito certas coisas, o outro vai fazer comigo o que ele quiser. Aqui nós estamos falando de comportamento. Agora, energeticamente também falando, se eu não me respeito, se eu não me amo, eu só posso atrair uma pessoa que também não se respeita e também não se ama. E se ela não se ama e não se respeita, eu é que ela não vai respeitar mesmo. Então, se ela não se ama e não se respeita, ela não vai me respeitar também. Então, vamos entender como que é isso energeticamente também. Um relacionamento abusivo, ele é o encontro entre duas pessoas com baixa autoestima. Eu sempre falo isso. A pessoa que é abusiva, ela também tem baixa autoestima. Ela também tem necessidade de afirmação. Então, uma pessoa narcisista também é uma pessoa com baixíssima autoestima. Ou ela projeta a baixa autoestima dela em outras pessoas, né? Ou ela precisa ser o centro para ela poder se nutrir de alguma forma, porque a autoestima dela é baixa. Gente, quando a gente fala de relacionamento abusivo, agora no Instagram se fala muito só sobre narcisistas. Não são só narcisistas que são abusivos. Tem outros transtornos de personalidade, outros tipos de pessoas que também são abusivos. Não só os narcisistas, inclusive qualquer pessoa pode ser uma pessoa abusiva. Pelos traumas que ela carrega, pela falta de inteligência emocional. Então, quando a gente está falando de abuso, não são só narcisistas que são abusivos, tá? Isso é importante também de ficar claro. Só um minutinho, gente. Então, quando a gente fala de abuso, é uma questão muito complexa. Só para eu encerrar esse raciocínio dessa questão energética que eu estava falando. Então, se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu aceito qualquer coisa, eu vou, consequentemente, entrar em ressonância, porque é o que é compatível comigo, com alguém que também não se respeita, com alguém que também tem baixa autoestima. Porque para uma pessoa ser abusiva, ela não tem nem boa autoestima e nem inteligência emocional. Por isso ela é abusiva. E eu, consequentemente, para me permitir ser abusado, eu também tenho baixa autoestima e também não tenho inteligência emocional. Porque muitas vezes a pessoa que é abusiva, ela é controladora, ela é possessiva, ela é violenta, porque como que tá a autoestima dessa pessoa? Entende? Como que tá a criança interior dessa pessoa também? Como que é o histórico de traumas dessa pessoa? Só que você não é terapeuta dela. Entende? Você não tem que ficar numa relação abusiva sob a justificativa de salvar outra pessoa. Você não tem obrigação de salvar ninguém. Só que o que eu quero dizer aqui é que no momento em que eu tenho uma baixa autoestima, eu também vou me relacionar com alguém que também tem baixa autoestima. Se eu não tenho uma boa autoestima, como é que eu vou me relacionar com alguém com uma excelente autoestima? E é um paradoxo muito lindo isso, porque eu sempre digo que no momento em que eu passo a me amar, a me respeitar, eu não dependo mais do amor do outro, mas é nesse momento que ele vai me amar e me respeitar, porque é o que é compatível comigo. Se eu me amo e me respeito, eu só posso entrar em ressonância com alguém que se ama e se respeita também. E se ela se ama e se respeita, consequentemente, ela vai me amar e me respeitar também. Porque o primeiro relacionamento que nós construímos, qual que é? É com a gente mesmo. Qual é a primeira pessoa que eu me relaciono? É comigo mesmo, né? E isso falando na vida adulta, porque lá na infância, a nossa primeira referência de relação são as nossas relações interpessoais. E aí, a partir delas, a gente aprende a construir a nossa relação com a gente mesmo. Então, se eu fui muito criticada, eu aprendo a me criticar. Se eu fui tratada de uma forma muito dura, eu vou ser dura comigo. Se eu não fui respeitada, eu não aprendo a me respeitar. E aí, depois que isso está construído, quando eu chego na minha vida adulta, aí inverte. Aí, a relação que eu tenho comigo, ela vai se refletir nas minhas relações interpessoais. Então, sempre que a gente vai entendendo isso, a gente vai tendo dimensão do quanto os abusos que nós sofremos lá atrás estão interferindo na nossa vida atualmente e o quanto nós, enquanto pais e mães, temos poder sobre a vida dos nossos filhos, no que nós estamos construindo com eles hoje e o quanto isso vai impactá-los no futuro. Claro, gente, a gente não tem como criar filhos sem nenhum trauma, porque nós não somos borboletinhas, como eu falo sempre, nós estamos nos curando, a gente perde a paciência, o sistema
que está enraizado na nossa forma de educar ainda é o opressor, então nós ainda estamos nos curando disso, nós ainda estamos tratando a nossa criança interior para não projetar essa merda toda nos nossos filhos. Então é um processo, não tem como a gente criar filhos sem traumas. Até porque o trauma, ele está muito relacionado à forma como a pessoa percebe aquela experiência. E você não tem controle sobre como o seu filho vai perceber o que você está vivendo junto com ele. Claro que a gente vai fazer o nosso melhor, vai procurar educar de forma consciente, de forma respeitosa, a partir de um lugar de responsabilidade e não de um lugar de culpa. Essa é a diferença. Porque senão, educar de forma respeitosa começa a ficar pesado para você. E às vezes você está tão preocupado de não ser violento com seu filho, de não criar traumas nele de uma forma e você acaba criando de outras. Pela tensão que você vive, pelo peso que você carrega, pela falta de alegria naquela forma de educar, pela falta de conexão. E como eu falei, porque você também não tem controle sobre como seu filho ou seus filhos vão perceber as experiências que eles estão vivendo. Entendem? Então, gente, quando a gente fala de relacionamento abusivo, não tem como a gente não falar de autoestima. Entende? Claro, eu falei na aula passada, quando a gente fala de relacionamento abusivo, no quesito relacionamento, tem muitas mulheres hoje que estão em relações abusivas não só por causa da questão da autoestima, mas também por questões de dependência financeira e não só dependência emocional. E como eu falei, infelizmente nós não temos hoje políticas públicas que possam auxiliar essas mulheres a sair desses lares abusivos. Então elas acabam ficando. Quantas mulheres vocês conhecem ou quantas histórias vocês já não ouviram de mulheres que ficaram e aguentaram relacionamentos abusivos porque não tinham como se sustentar ou sustentar os filhos, não tinham um apoio com os filhos para poder trabalhar, enfim. Toda aquela história que eu falo aqui sempre no curso da sobrecarga materna e de todo o patriarcado que oprime a mulher, que é abusivo com a mulher e que muitas vezes se reflete também em relações abusivas. Mas eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque a ideia da aula é a gente falar de relacionamento abusivo de modo geral, tá bom? Gente, eu tô sentindo a luz um pouquinho estourada, peraí. Agora estourou mais. Vou deixar do jeito que tá. É a posição que eu sentei, agora começou a bater sol, não tava batendo sol antes. Então, falando agora especificamente dessa questão do ciclo do abuso, né? Então, toda dinâmica abusiva, ela tem esse padrão que eu vou falar aqui agora. Que eu mandei até pra vocês lá no WhatsApp, né? A imagenzinha, porque eu falaria sobre isso na aula de hoje. Então, tudo começa pela tensão, que é aquele momento onde a vítima do relacionamento abusivo, ela começa... Gente, eu tô usando a palavra vítima pra vocês entenderem, tá? Porque eu sempre falo muito aqui no curso que não existe vítima, que nós somos responsáveis, mas é só pra vocês entenderem, tá? A terminologia. Então, a vítima de um relacionamento abusivo, ela passa por um período de tensão, que é quando ela começa a pisar em ovos, começa a ter medo da reação da pessoa que é abusiva. Ter medo de uma possível violência, ter medo de uma reação agressiva, daquela outra pessoa entender errado, distorcer os fatos. Tem medo daquela reação. Perceba se nas relações que você está, se você vive em paz, ou se você tem medo da reação do outro. Se você tem uma amizade que você não pode postar determinada foto com outra amiga que aquela amiga surta. Se você tem uma amizade onde se você falar o nome de outra amiga, aquela amiga vai surtar com você. Isso é uma relação abusiva. Eu já tive amizades, inclusive recentes, onde uma pessoa veio me cobrar porque essa falou o nome de fulana na aula, não falou o meu. E eu tive que ser muito firme com essa pessoa. Porque se eu der espaço para isso, vira uma relação abusiva. Então, a pessoa que vai tratar os traumas que ela tem de rejeição, de ciúmes... Não eu. Porque não existe isso de, você é amiga de fulano, então você não é minha amiga. Adolescente tem muito isso, por isso que eu tô falando disso. Inclusive, nesse momento, estou orientando uma aluna minha em relação a isso. Porque se ela sai com uma outra amiga, se ela conversa com outra amiga, uma outra surta. E tem todo um trabalho hoje que eu faço para ela poder entender que ela está dentro de uma amizade abusiva. Porque se ela postar um vídeo com outra amiga, essa daí surta. Entendem? Então essa pessoa, pelas dores dela, pelos padrões de rejeição dela, pelos ciúmes dela, pela baixa autoestima dela, ela se tornou uma pessoa abusiva com a outra. E aqui nós estamos falando de uma amizade. Esses dias eu postei uma frase nos status que eu falei o seguinte: quando você está dentro de uma relação abusiva e você impõe limites, você não perde relações reais, amizades reais, construções reais. Você perde abusadores, manipuladores. Então você não está perdendo, você está se livrando desse tipo de gente.
Então, falando dessa primeira parte do ciclo do abuso, que é a tensão, quanto de tensão e medo você sente nas suas relações? Meu, se eu falar tal coisa pra essa pessoa, ela vai ter tal reação, então eu vou omitir. Se eu falar tal coisa, vai ser assim, assim, assado. Esses dias eu tava atendendo uma adolescente. E como muitos adolescentes, né, vinha mentindo muito pra mãe. E eu falei pra ela o seguinte: enquanto você não construir uma relação com a sua mãe que não seja abusiva, aliás, da sua mãe com você, né, que não seja abusiva, você nunca vai deixar de mentir pra ela. Por quê? Essa adolescente, ela tava muito num processo de culpa, mas ela apanha, a mãe xinga de prostituta, é um processo assim bem cabuloso que ela me trouxe em sessão. Só que tudo isso vinha com muita carga de culpa. Eu vivi exatamente isso. E tudo isso vinha com muita carga de culpa. Ah, porque eu quero ter uma relação de confiança, eu não quero mentir mais pra minha mãe. Aí vinha na sessão seguinte, tinha mentido de novo. Eu olhei bem pra ela e falei assim: enquanto você tiver medo da sua mãe, você nunca vai deixar de mentir pra ela. Eu senti que isso libertou aquela menina. Claro que eu não estou incentivando ela a mentir pra mãe. Eu orientei muito ela também sobre as consequências que a mentira traz na nossa vida. Mas o que eu quis orientar ela naquele momento era que ela perdesse, tirasse das costas dela aquele peso que ela vinha carregando de: meu Deus, eu estou mentindo, então eu sou a pior filha do mundo. E na verdade, a mentira está vindo como uma consequência do abuso emocional que ela está vivendo. Então ela mente por medo da reação daquela pessoa. Eu também vivi isso. Entende? Isso é uma das maiores características das relações abusivas. É você ter medo dos seus comportamentos porque as reações da outra pessoa controlam a sua forma de se comportar. Então a primeira fase do ciclo do abuso é a tensão. E aí a vítima começa a pisar em ovos. Daqui a pouco esse pisar em ovos evolui para um atrito. Nessa fase do atrito é quando o abuso ele fica mais claro, ele fica mais evidente. É quando se tem certeza de que aquele relacionamento é abusivo. É naquele momento, muitas vezes, que a vítima quer ir embora, que a vítima quer romper com aquela amizade, quer se separar daquele relacionamento, não quer mais falar com aquele familiar. É aquele momento que a vítima tem certeza que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Porque aí vem violência, vem falta de respeito, vem xingamento, vem controle, o abuso ele vem de forma clara na fase do atrito. E aí muitas vezes a fase do atrito passa e entra na reconciliação. Essa fase da reconciliação é onde entra toda a manipulação emocional da pessoa abusiva, do abusador. É onde entra toda a manipulação de se vitimizar, porque a pessoa que é abusiva ela é mestre em se fazer de vítima. E parece sempre que a vítima é que é o abusador. Olha que loucura, né? Quando a pessoa que é abusiva fala para outras pessoas, parece que ela é a vítima. Porque ela é muito boa nisso, nessa manipulação emocional. E muitas vezes, nesse processo de reconciliação, a pessoa que é abusiva, ela manipula, ela mente, ela se vitimiza, ela distorce os fatos, ela fala para a vítima que nem era tão grave assim, que a vítima exagerou na reação, que não precisava de tudo isso. Ela se faz de coitada. Muitas vezes ela fez algo que é extremamente abusivo e a outra pessoa teve uma reação explosiva de repente, e aí ela se vitimiza a partir da reação daquela outra pessoa, fazendo com que a outra pessoa pareça abusiva. Entendem o que eu tô falando? É nesse momento que essa pessoa vai fazer com que a vítima duvide da própria percepção. Será que foi abuso mesmo ou será que não fui eu que exagerei? Será que não é coisa da minha cabeça? Essa pessoa estava só brincando. Gente, eu vou contar uma história que eu vivi aqui. Eu sempre conto minhas histórias pra vocês, né? Eu vou contar mais uma aqui, que é bem pessoal. Mas eu vou contar essa história pra vocês terem dimensão do que é o abuso emocional. Eu vivi um relacionamento abusivo de 3 anos na minha adolescência. Eu já falei disso aqui, que foi a história do chinelo. Que eu joguei o chinelo. Foi um relacionamento super abusivo e quando essa pessoa terminou comigo, ela saiu de vítima, coitadinha ainda, claro, né? Mas só eu sei o que eu vivi ali dentro. Inclusive, muitos dos nossos amigos presenciaram muitos dos abusos que eu sofri ali e presenciaram muitas das nossas brigas. Gente, eu tô ajustando a luz toda hora, porque entra sol aqui pela janela, vai e volta e aí tá dando uma bagunçada aqui. E muitas pessoas presenciaram os abusos que eu sofri naquela relação, mas eu era muito nova, uma autoestima destroçada, eu não tinha consciência, nem inteligência emocional, nem noção de nada disso que eu ensino hoje.
Eu jamais teria consciência naquela época que eu estava dentro de uma relação abusiva. Não o bastante eu atraí aquela relação para minha vida. Eu lembro, olha só que interessante, eu lembro que antes daquele relacionamento, eu tive um outro relacionamento que foi um pouco mais breve, durou só 3 meses, e era uma pessoa que me tratava bem, e eu terminei com ela. Percebe? Porque não atendia o meu padrão de abuso, de dor, porque a gente atrai as situações a partir das nossas feridas emocionais. Então, peraí, esse aqui me trata bem, esse não serve, eu preciso arrumar um traste que me trate mal, porque esse sim é compatível com as minhas feridas emocionais, com o que eu vivi na minha infância, com o que eu vivi na minha casa, com a forma que eu vi os meus pais se relacionarem entre eles, ou com outras pessoas. Então, deixa eu ver, o traste é o mais compatível, então é esse aqui que eu quero. A gente faz isso inconscientemente e energeticamente, claro. Isso não é um processo consciente. Porque as pessoas pro nosso inconsciente, elas representam papéis dentro daquilo que a gente tem construído lá no nosso inconsciente. Não é bem a figura, fulano, ciclano. É o que aquilo representa pro meu inconsciente. Então, uma pessoa que era bacana comigo não servia, ela não validava as minhas dores. Como eu falo sempre, gente, tem muita gente hoje cacetando quem ensina o que eu ensino. E como isso que eu tô falando agora. Que sim, a gente atrai as situações da nossa vida e as pessoas a partir das nossas feridas emocionais. Tem toda a questão social, como eu falo sempre, também tem. Só que quando a gente fala de campo emocional, só deu pra falar da história daquele indivíduo. As questões sociais são outras coisas, que a gente precisa trabalhar também, que a gente precisa entender também. Uma coisa não anula a outra. Porque a gente está hoje na internet com discursos muito extremistas. Ou a galera do vamos desconstruir a sociedade, ou é a galera do é só campo emocional. E não! As duas coisas afetam a nossa vida. Então a gente precisa estar olhando para as duas coisas, tá? Mas, voltando para essa questão das feridas emocionais. Eu tive esse relacionamento abusivo. Então eu tive várias situações onde essa pessoa falava da bunda de outras mulheres na minha frente, de uma fulana que fazia curso com a gente, mexia com mulher na rua na minha frente, porque ele tinha necessidade de se autoafirmar, porque ele também tinha baixa autoestima. Então, várias situações as pessoas presenciaram já. Eu não estou inventando isso, eu tenho pessoas, inclusive, que podem confirmar isso, porque sempre tinha amigo junto com a gente. E teve uma situação que me marcou muito, que é essa história que eu quero contar pra vocês. Uma vez nós estávamos com vários amigos conversando, e a galera começou a falar de casa de swing, de não sei o quê, e não sei o que lá, e começou esse assunto circular. Eu, na época, era menor de idade, devia ter 15, 16 anos. Eu não podia nem sonhar em pisar em casa de swing. E nem queria também. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu não curto. Então, eu não tinha o menor interesse naquilo e continuo não tendo. Mas naquela época, ainda que eu tivesse interesse, eu não poderia ir, porque eu era menor de idade. Eu sei que nessa conversa, aquele assunto foi me incomodando e eu virei pra esse fulano com quem eu namorava na época e eu falei assim pra ele, eu não sei o que eu falei, que eu manifestei a minha opinião, eu falei assim, mas nem que eu quisesse nisso, eu nem poderia, eu sou menor de idade. Ele olhou bem pra minha cara, na frente de todo mundo e falou assim, se você não puder ir, eu vou com fulana de tal, e falou o nome de uma amiga nossa ali do grupo. Cara, na hora que isso aconteceu, eu tive uma reação extremamente explosiva, eu era muito explosiva, né? Então, eu sempre brinco que tem uma Rosinha antes da inteligência emocional aqui e outra depois, né? E eu tive uma reação muito explosiva na época. Eu fiquei muito indignada. Não explosiva de quebrar tudo, não, mas eu tive uma reação de tipo, meu, e aí? Como assim? Você vai pra casa de swing com outra fulana que a gente namora, né? E a gente já namorava um bom tempo. E eu achei aquilo extremamente desrespeitoso, e realmente foi. Eu sei que a gente voltou pra casa, aquilo acabou com o rolê. A gente voltou pra casa brigando. No caminho, ele foi fazendo uma manipulação emocional tão fodida que a hora que chegou na porta da minha casa, eu lembro que quem tava pedindo desculpa pra ele era eu. E que ele jogou toda a culpa da minha reação no fato de eu estar de TPM na época. E a hora que eu vi, eu tava chorando e eu pedindo desculpa e eu falando, nossa, realmente, é porque eu acho que eu tô de TPM mesmo, nem era pra tanto. Como que não era pra tanto? Uma pessoa que tem um relacionamento comigo, falando que vai numa casa de swing com outra pessoa, como que não era pra tanto? Era pra eu ter levantado da mesa e nunca mais olhado na cara dele. Ali eu já devia ter enxergado onde é que eu tava. E claro, antes disso já teve várias outras situações de abuso. Ele contando de relações sexuais dele numa mesa de amigo comigo junto. Enfim, várias situações que eram muito desrespeitosas. E que eu não conseguia enxergar que aquilo era desrespeitoso, porque eu sofri muito abuso emocional na minha infância, na minha adolescência, dentro da minha casa. Então aquilo não era muito diferente
Até então eu nunca havia sido respeitada. Entendem? Até que eu comecei todo um trabalho de resgate de autoestima e quando eu comecei a me respeitar, qualquer coisa hoje que esteja fora disso, pra mim é gritante. Não tem como eu aceitar. Então tudo começa no fortalecimento da nossa autoestima. Tudo começa na nossa relação com a gente mesmo. Então eu tô contando essa história aqui pra vocês, gente. Olha, essa história na minha vida já tem pelo menos uns, sei lá, quase 10 anos já que isso aconteceu. Então eu não tô falando disso pra remoer. Sempre que eu conto histórias aqui, gente, nunca é esse o intuito. Porque às vezes você pode me ouvir falando e falar, nossa, olha lá, nem perdoou, por isso que tá falando disso. Não é isso. Eu conto sempre pra ilustrar, pra vocês terem dimensão das coisas absurdas que eu já vivi. E que como às vezes o abuso, ele tá na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Essa mesma pessoa, uma vez, eu tava almoçando com ele e outros amigos, no mesmo lugar que deu essa treta, e ele cismou que eu estava passando a mão, a perna, sei lá, por debaixo da mesa num outro amigo meu, e eu não estava fazendo isso. E eu lembro que a gente estava almoçando, de repente ele fechou a cara pra mim, eu não entendi o que estava acontecendo, ele começou a me tratar mal na frente de todo mundo, não falava o que estava acontecendo, eu lembro que eu ficava perguntando o que estava acontecendo, e aí só à noite, quando chegou na minha casa, ele veio me falar que ele me viu fazendo não sei o que, ou que ele percebeu, eu não sei o que ele falou, eu sei que eu tenho convicção de que eu não estava fazendo aquilo. Então, na hora que ele me falou, foi um baque muito grande. A gente teve uma briga muito feia. Eu lembro que nessa briga ele me pegou pelo braço. Foi a primeira vez que teve uma coisinha assim mais física mesmo. Não foi só emocional, só manipulação emocional. Então, gente, contei essa história aqui para vocês entenderem que muitas vezes, a hora que a pessoa que está sendo abusada percebe, é ela que está pedindo desculpa para a pessoa que não respeita ela. Porque existe uma manipulação emocional muito bem feita. E aí, a hora que a gente vê, a gente está se desculpando porque a gente começa a duvidar da nossa própria percepção. Pessoas que passaram por abuso emocional, seja com pai e mãe, seja com amigo, seja com chefe, seja com relacionamento afetivo, pessoas que saem de relacionamentos abusivos, elas vêm extremamente traumatizadas, com a autoestima destruída, porque a outra pessoa anula, invalida ela o tempo todo, e essa pessoa começa a achar que ela não tá na própria sanidade. Ela começa a duvidar o tempo todo das próprias percepções. Achar que ela que é descontrolada, que é ela que não tá enxergando as coisas direito, que é ela que tá tendo reações explosivas demais, quando na verdade o abuso tá vindo do lado de lá. Quando a gente está dentro de uma relação abusiva, a gente também tem reações abusivas muitas vezes. Então, muitas vezes, a gente agride o outro como resposta ao abuso que veio. E isso também é uma reação abusiva. E aí vira uma dinâmica abusiva dos dois lados. Só que muitas vezes a vítima, ela duvida da própria percepção. Gente, eu demorei anos da minha vida para tomar consciência do abuso emocional que eu sofri na minha infância. Eu lembro do ano específico que eu estava, e eu já era adulta, já estava trabalhando nesse processo de autoconhecimento há anos, quando eu tomei consciência de que eu falei assim, caraca, eu sofri muito abuso emocional. Isso fez com que eu criasse padrões de dependência emocional nas minhas relações. Porque tem isso também. Para eu me permitir muitas vezes ficar em relações abusivas, eu também crio padrões de dependência emocional. E isso faz com que eu me permita ser abusada. Ou também com que eu me torne abusiva, porque eu também tenho dependência emocional. Percebem as dinâmicas? Gente, hoje, quando eu vejo pessoas que fazem esse trabalho de conscientizar sobre a importância de criar pessoas, desde pequenininhas, de forma respeitosa, meu Deus, essas pessoas vão mudar o mundo. Porque é na raiz que se cura a história. Como eu falei na aula passada, todo mundo merece uma infância da qual não precisa se curar depois. Então, se eu já cresço me respeitando, consciente do que é abuso emocional, é muito difícil que outra pessoa venha abusar de mim e eu não perceba. Então, eu crio um ser humano fortalecido na própria autoestima. É quase como se ele tivesse blindado em relação a certas coisas. Esses dias eu postei uma foto do Léo com o Felipe nos status. Só um minutinho, gente. Esses dias eu postei uma foto do Léo com o Felipe nos status. E o Léo não gostou da foto, ele me chamou no privado e falou assim, apaga, ele só escreveu isso. Aí eu achei que ele tava brincando. Aí eu perguntei se ele tava brincando ou se ele tava falando sério. Aí eu vi que ele tava falando sério. Aí eu fui e apaguei. E não falei nada.
Aí eu só escrevi assim pra ele, já apaguei, Léo. Aí ele começou a se justificar pra mim. Não, Rose, sabe o que é? Desculpa, que não sei o que. Eu falei, ó, parou. Você tem todo o direito de não gostar da foto. E eu tenho que respeitar o seu limite e ir lá apagar. É muito mais importante você respeitar os seus limites, o que não está confortável pra você, do que você me agradar. Eu falei isso pra ele. Porque naquele momento eu tava mostrando pra ele que ele precisa respeitar os limites dele. Que quando algo não for confortável pra ele, ele tem que comunicar, independente do que o outro vai achar. Porque se naquele momento eu tivesse ficado ofendidinha porque ele queria que eu apagasse a foto, eu estava sendo abusiva com ele. Foi isso que eu quis ensinar pra ele naquele momento. E eu venho hoje trabalhando com o Léo, com os meus alunos, fortemente essa consciência que eu venho trabalhando aqui com vocês também, dos abusos que nós já sofremos, das formas abusivas de se educar, porque eu quero que esses jovens, no dia que forem adultos, pais e mães, que eles eduquem os filhos deles de formas conscientes. Que eduquem os filhos de forma consciente. E que possam se curar também dos traumas que eles já carregam. Eu percebo que quanto mais eu evoluo nessa minha caminhada espiritual, nessa minha caminhada de autoconhecimento, mais claro fica pra mim que o caminho do respeito é o caminho mais natural e óbvio de se educar uma pessoa. E que o outro caminho da violência, ele faz o menor sentido. Nós estamos treinando os nossos filhos para serem pessoas abusivas ou serem abusadas, quando nós educamos pelo caminho do abuso emocional, da violência. Quando nossos filhos vivem um relacionamento abusivo com a gente. Então, se a pessoa foi abusada pelo pai e pela mãe, o que ela vai esperar da vida, né? Como é que ela vai esperar a respeito dos outros, entende? Se as pessoas que botaram ela no mundo, que dizem ter amor por ela, abusam dela. Então, peraí, se minha mãe me bateu e dizia que me amava, o dia que um marido me bater e disser que me ama, então tá tudo bem. Eu já tenho essa crença em mim, então tá tudo tranquilo, eu não vou nem estranhar. Então as pessoas hoje falam que ser mãe raiz é bater no filho. Tem videozinho engraçado falando disso. Gente, então o que é ser marido raiz? Então é bater na mulher também? Porque antigamente, na época da minha avó, do meu avô, se minha avó desagradava meu avô, ele batia nela. E era uma coisa natural. Só que hoje não mais, graças a Deus, nós estamos evoluindo. Parece que não, mas nós estamos. E eu acredito muito na humanidade, na evolução da humanidade. Senão eu não faria esse trabalho que eu faço também, né? Então, amores, quando a gente tá falando de dinâmica abusiva, a gente tem que entender todos os contextos que nós estamos inseridos, onde falta respeito com a nossa individualidade, com a pessoa que nós somos. Até onde o outro está projetando o ego dele na gente, as feridas emocionais dele na gente. Seja amizade, seja relacionamento, seja um familiar. E como eu falei, não se permita viver relacionamentos abusivos sob a justificativa de que você tem que salvar o outro. Você não tem que salvar ninguém. Você está aqui para se curar. Já dá bastante trabalho. Cada um é responsável por si. Entende? Porque nesse processo da manipulação emocional entra isso também. Eu já vi pessoas justificarem uma traição com eu traí porque eu tenho problemas de baixa autoestima, então eu preciso ficar com outras pessoas também. Então você que vai curar isso, meu querido. Não sou eu que vou tratar isso em você. Entende? Então, a manipulação emocional ela acontece das formas mais diversas. De infinitas formas. E a gente tem que estar muito atento. Porque a gente não percebe. Porque o abuso, ele é sutil. Quando a gente fala de abuso, às vezes, o que vem na sua mente? Alguém apanhando, alguém batendo, alguém gritando, alguém quebrando a casa, alguém traindo. Só vem esse tipo de coisa. Eu tenho uma assistida minha, eu acho que eu falei dela na semana passada, e eu acho que eu dei exatamente esse exemplo que eu vou dar agora, mas eu quero reforçar ele aqui. E eu tô trabalhando com ela justamente questões de abuso emocional. E ela relatava muito, assim, muito fortemente, que ela não aceitaria na vida dela tais abusos, que ela sempre falou isso pra ela, e a hora que ela se viu, ela já estava em vários relacionamentos abusivos, já tinha passado por vários. Por que isso acontece? Porque a consciência que a pessoa tinha do que era abuso é essa que eu acabei de falar agora. A pessoa não tinha consciência de que o abuso, muitas vezes, ele é sutil.
de que o abuso muitas vezes acontece quase que de forma imperceptível. Porque tem sim essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui, esse ciclo do abuso, mas não é só no momento do atrito que o abuso aparece. Dentro de uma relação abusiva, existem vários pequenos abusos que, se a gente estiver atento, a gente percebe, porque eles são constantes. Nas relações que você está hoje, você consegue impor limites? Você consegue comunicar suas necessidades, as suas dificuldades, o que não está legal, os ruídos que tem nessa relação? Você consegue comunicar isso ou você tem medo da reação do outro? Se respondeu que tem medo da reação do outro, meu amor, eu tenho uma triste notícia para te dar. Um relacionamento saudável, ele se constrói no campo do diálogo, da comunicação, do respeito. Não pode estar fora disso. Só que eu tô dando esses exemplos aqui porque eu quero que você pegue isso e olhe para as suas relações na sua vida, seja a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu chefe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você tem medo de alguma dessas pessoas? E se tem, por que tem? É medo da reação? É medo da forma como essa pessoa vai te tratar? É medo da invalidação? O que é? Percebe? E aí você começa a perceber que são dinâmicas abusivas. Nem todas as relações abusivas nós vamos conseguir cortar 100%, mas a gente consegue diminuir contato. Tem pessoas com quem eu falo hoje, com quem eu convivo, que eu evito certos assuntos. Entende? Eu converso coisas mais superficiais. Eu diminuo um pouco o espaço, porque eu vou administrando aquilo de forma consciente. Eu vou administrando certas relações com sabedoria. E eu sei que em certas relações menos é mais. Não dá pra dar tanto espaço. Não dá pra falar de certas coisas. Porque senão entra no abuso, entra na falta de noção. E às vezes é uma pessoa que eu não posso simplesmente cortar da minha vida. Quer dizer, poder a gente sempre pode, né? Mas eu escolho não cortar. Entende? Gente, pra eu, Rosi, cortar uma relação assim, ó. Cortar. Tipo, no olho na cara. Pode ter certeza que a pessoa passou de todos os limites. Porque, via de regra, eu tento ir administrando as situações da minha vida. Pela paz. Por tudo que eu acredito hoje. É o que faz sentido pra mim. Não tô dizendo que você tem que fazer igual. Tem gente que prefere cortar mesmo, acabou e também respeito. Então eu tenho poucas pessoas na minha vida com quem eu cortei mesmo relações. Então você pode saber, se eu falar assim com fulano, eu não olho nem na cara, pode saber que a pessoa saiu da casinha, mas saiu legal. Então, amores, voltando para essa questão do ciclo do abuso, qual que é o ciclo? Primeiro, esse momento de tensão, de pisar em ovos, onde eu vou controlando as minhas ações por medo da reação do outro. Quando essa reação vem, é um atrito, é um conflito, é onde o abuso ele fica mais evidente, a violência, a falta de respeito, o controle. Depois eu venho para a fase da reconciliação, onde entra a manipulação emocional. E é onde a pessoa abusiva faz com que a vítima duvide da própria percepção dela, distorce os fatos. Ela sai de vítima, muitas vezes. Ou ela manipula a vítima pela culpa, lembra? Pela culpa, pela dó. Isso faz com que a gente se torne manipulável. E passada essa fase da reconciliação, as coisas se acertam e eu entro numa fase de calmaria, de tranquilidade, que é onde as coisas ficam todas muito bem e eu esqueço os abusos que eu sofro e parece até que é coisa da minha cabeça que aquele relacionamento é abusivo, de tão tranquilo que as coisas estão. Até que acontece um novo evento e aí eu entro numa fase de tensão novamente. E aí esse ciclo se repete, tensão, conflito, reconciliação, calmaria, tensão, conflito, reconciliação, calmaria. E eu fico nesse ciclo. E como eu falei, numa relação abusiva não tem só esse ciclo. Tem pequenos abusos que acontecem o tempo todo. O que eu quero dizer é, o ser humano é muito complexo. Todos nós somos luz e sombra. Quando eu tô falando de relacionamento abusivo, nós estamos falando disso num outro nível. Porque a dinâmica do relacionamento abusivo é justamente a dinâmica do morde-a-sopra. Então quando eu falo que as pessoas são complexas, tem luz e sombra, você precisa ver o que pesa mais naquela relação ali pra você. Entende? Então, assim, eu me considero uma pessoa maravilhosa. E não tô falando isso pra me achar. Isso é construção minha. Onde eu tô, eu procuro ser um ponto de luz ali, auxiliar as pessoas, ser exemplo de coisas boas. Eu sou só luz divina? Claro que não. Tenho as minhas sombras que não são poucas. Quando eu falo que eu me considero uma pessoa maravilhosa é porque eu reconheço as virtudes que eu tenho e as que eu estou construindo. Mas eu tenho muitas sombras também.
Mas eu sei que nas minhas relações com as pessoas, o que pesa mais? Qual lado que eu alimento mais? É disso que eu tô falando. Então você tem que observar nas suas relações, peraí, todo mundo é luz e sombra, mas essa pessoa aqui, a sombra dela se manifesta muito mais do que a luz que ela traz com ela. Então não dá pra tocar, entendeu? É disso que eu tô falando. Não é pra você ficar dentro de um relacionamento abusivo, porque a dinâmica do relacionamento abusivo é justamente a dinâmica do morde-a-sopra. Entenderam, gente? É a dinâmica do tem conflito, daqui a pouco tem calmaria. Tem conflito, tem calmaria. Por isso que você fica no abuso. Se fosse só abuso o tempo todo, uma hora você vai embora. Você vai falar, caralho, que merda é essa que eu tô vivendo? Eu vou embora. Mas como tem abuso e calmaria, quando tá na calmaria, você duvida se aquela relação é abusiva mesmo. Então é uma relação de morde-a-sopra. Então quando eu falo que todo mundo é luz e sombra, aí você pode estar numa relação abusiva e falar assim, não, mas um dia a Rosi falou que o ser humano é complexo mesmo, por isso que eu vou ficar nessa relação abusiva aqui, porque essa pessoa também tem coisas boas. Não, entendeu agora? E quando eu falo, gente, eu me considero uma pessoa maravilhosa, eu me considero mesmo, viu? Isso faz parte da minha construção de autoestima, porque durante muito tempo mesmo da minha vida, vocês sabem disso, eu me achava o cocô do cavalo do bandido. E hoje eu consigo olhar pra dentro de mim e reconhecer quantas virtudes eu tenho. E a importância que eu tenho na vida das pessoas. Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, gente, se as pessoas recebessem hoje uma mensagem falando que eu desencarnei, isso ia impactar a vida de muita gente. E quem me falou isso esses dias também foi uma assistida minha. Ela falou assim, que ela viu uma postagem de uma moça, fez uma homenagem, uma carta aberta pra psicóloga dela que morreu. E tinha um trecho que ela falava assim, agora eu preciso elaborar esse luto, e com quem que eu vou falar disso, né? E ela falou assim, que ela pensou na hora, meu Deus, se a Rosi morrer, eu tô lascada. E quando ela me falou isso, eu achei interessante. Isso, inclusive, gente, tem me dado cada vez mais força pra cuidar da minha saúde. Eu tenho cuidado da minha saúde cada vez mais, eu tô muito orgulhosa disso. Porque isso faz parte da minha construção de relação comigo mesma. Eu tenho cuidado da minha saúde cada vez mais. Com as medicações corretas, com a alimentação correta. Eu tenho feito as coisas assim, ó, bonitinho. E um dos motivos também é justamente porque eu sei da importância que tem a minha vida aqui para outras pessoas. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui agora, você também é importante na vida de outras pessoas. Não é porque eu sou acima de você, não é isso. É porque hoje eu me tornei consciente disso. Quanta dor se desdobraria se eu morresse hoje para tanta gente que depende de mim, seja por uma orientação, seja pela importância que eu tenho na vida daquela pessoa. Porque às vezes eu falava assim, eu quero me cuidar, eu quero viver bem, porque eu quero criar meu filho, porque o meu filho depende de mim. Não, muitas pessoas dependem de mim. Muitas pessoas sofreriam se eu não estivesse aqui. Olha a importância que teve esse curso aqui na sua vida. Imagina se eu tivesse desencarnado. Ano retrasado, ano passado, esse curso não tinha acontecido. Ano retrasado, a Rosi desencarnou de tanto comer fritura. Tupiu tudo as vezes e morreu. Entende? Então hoje eu tenho consciência disso. Por isso eu tenho me cuidado cada vez mais. Então quando eu falo hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, eu me reconheço assim, eu me vejo assim, não é porque eu tô me achando não. É porque eu tenho minha autoestima fortalecida. Mas eu também sou consciente das merdas que eu ainda tenho que curar dentro de mim. E de quantos pontos cegos eu ainda tenho na minha autoestima também. E de quantos pontos cegos eu ainda tenho nos meus comportamentos. Ou vocês acham que a gente tem clareza de tudo de errado que tá fazendo o tempo todo? A gente vai caminhando e percebendo, enxergando e falando, caramba. Só que, gente, uma coisa eu posso afirmar pra vocês. A cada dia que passa, eu tenho mais orgulho da pessoa que eu tô me tornando. Porque eu tô trabalhando pra isso. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo, se você pegar essa aula aqui de hoje e você pegar a aula 1, na minha imagem, assim, ó, você consegue ver uma diferença gritante. Não é porque eu fiquei loira, não, e emagreci, não é isso. Eu sempre falo que não é isso. É na energia. E em vários momentos do curso eu já falei isso. E daquela aula pra agora eu já evolui muito mais. Porque é uma busca consciente de progresso. É uma busca consciente de evolução. Entende? E quanto mais consciente eu vou me tornando da pessoa maravilhosa que eu sou, eu vou me tornando consciente de que eu mereço coisas maravilhosas também. Então qual a probabilidade de eu me permitir ficar em situações abusivas? É quase zero. Percebem? Entendem o que eu tô falando? Gente, agora que eu tô aqui falando, eu tô finalizando essa aula e eu tô aqui pensando que a aula que vem é a última aula.
né? Que nós vamos estar juntos aqui. E, nossa, eu não sei nem, assim, como encerrar esse curso ainda, assim, em palavras, de forma que eu consiga expressar a minha gratidão e expressar o quanto esse curso me trouxe crescimento, me trouxe cura. Às vezes eu recebo as mensagens de vocês ali, nossa, Rosi, muita gratidão. Esses dias eu recebi um áudio que eu me emocionei, de tão lindo, assim, de uma aluna minha contando, assim, os processos dela, as curas que ela vem promovendo na vida dela. E eu tava ouvindo na cozinha, assim, eu comecei a chorar, me emocionei. E eu falei assim, meu Deus, mas na minha não foi diferente. Porque apesar de eu estar mentorando aqui, de eu ser a mentora desse curso, eu tô à frente aqui desse curso, mas não porque eu já sou um espírito ascensionado, assim, porque eu também preciso muito dessa cura. E ela chega pra mim pra eu poder compartilhar, mas chega pra mim primeiro. Pelo meu merecimento, pela minha necessidade, pela minha capacidade também. Mas chega primeiro pela minha necessidade. Depois vem meu merecimento e minha capacidade também. Então, amores, na aula que vem, claro, eu vou me despedir de vocês melhor, mas eu já quero ir adiantando aqui a minha gratidão por esse processo que nós trilhamos juntos. Certo? Então, amores, só para concluir aqui toda essa ideia da aula de hoje e da aula anterior, onde eu venho falando dessa questão de abuso, se eu tivesse que resumir tudo isso e dizer assim, Rosinha, então como é que eu começo a trabalhar isso na minha vida? Comece a trabalhar a sua autoestima, comece a curar a sua autoestima, para você ir curando padrões de dependência emocional, para ficar claro para você quando alguém está te desrespeitando, quando alguém está sendo abusivo com você. Comece a trabalhar e curar o seu merecimento, o que você aceita. Comece a desenvolver inteligência emocional para você melhorar suas relações interpessoais. Trabalhe seus traumas, as suas feridas de infância. Tudo isso. Entenda o que é um relacionamento abusivo e, acima de tudo, o respeito é a palavra de ordem. Quando a gente fala de fortalecimento de autoestima, se eu tivesse que resumir o que é esse processo em uma palavra, eu resumiria com essa: respeito. O seu autorrespeito, ele tem que ser gigantesco. E naturalmente, você fortalece o respeito pelo outro e você não aceita que o outro te desrespeite também. Quando você se dá esse respeito. Quando você respeita os seus limites. Só que se você foi muito desrespeitado lá na sua infância, você não aprendeu a fazer isso. Porque você não foi respeitado, então você não aprendeu a se respeitar. Eu vou recordar um ponto que eu falei aqui na aula de hoje. Na nossa infância, é através das nossas relações interpessoais, ou seja, nossa relação com outras pessoas, a forma como outras pessoas nos tratam, fazem com que a gente aprenda a se tratar. Depois que nós crescemos, essa autoestima já está formada. E aí é a partir disso que nós aprendemos, que nós deixamos. Então é a partir desta construção que eu vou construir agora as minhas relações interpessoais. Então olha só o processo. Relações interpessoais, como eu sou tratado, eu aprendo a me tratar. Constrói a minha relação comigo mesmo. Essa relação que eu construí comigo mesma vai ditar como são as minhas relações interpessoais na vida adulta. Rosi, então eu estou fadado a viver assim pro resto da vida? Não. Você pode curar a sua autoestima a qualquer momento da sua vida. Eu sou prova viva disso, gente. E cada vez mais eu venho trabalhando e fortalecendo a minha autoestima. Cada vez mais. E eu tenho, assim, plena consciência de que eu ainda vou investir muito tempo e muito dinheiro na minha vida em terapia, em cursos de autoajuda, em cursos para curar minha criança interior. Porque sempre tem alguma coisa para curar. Eu já curei muita coisa, mas tem um caminhão para curar ainda. E eu tenho consciência disso. Quanto mais eu me curo, mais eu me torno consciente de quantas coisas eu tenho para curar ainda. E quanto mais eu me curo, mais eu consigo auxiliar você nesse processo de expansão, de despertar de consciência, de autoconhecimento, de autocura. Entende? E eu quero que você saia desse curso estabelecendo limites nas suas relações. Eu quero que você saia desse curso se respeitando como prioridade. E reconhecendo os abusos sutis que você vivencia e não percebe, e não consegue estabelecer limites. Que você consiga perceber e ter clareza quais relações você está hoje, que você tem medo das reações da outra pessoa e você não fala o que você quer falar. Você guarda para você e sofre sozinho.
Eu quero que você saia desse curso consciente de quanta manipulação emocional você já sofreu. Ou vem sofrendo. Quantas vezes o outro te manipulou através do vitimismo, através da culpa, através da dor. Ou através da distorção de certos fatos e você duvidou de si mesma. Às vezes nós temos que confiar nas nossas desconfianças. Às vezes nós temos que confiar, às vezes não, sempre nós temos que desconfiar no que nós estamos percebendo. Por que a vítima de abuso fica no abuso? Porque ela não consegue enxergar, ela duvida que ela está vivendo uma situação abusiva mesmo. Por causa dessa dinâmica, desse ciclo todo que eu já expliquei aqui. Entendeu? Olha como é complexo tudo isso. Mas quando você pega um caminho assim, ó, de cura, de conhecimento, de conscientização, as coisas vão se clareando cada vez mais. E quanto mais você vai se curando, certos abusos não são mais compatíveis com o seu campo energético também. Então tudo influencia, a parte comportamental, psíquica, mas também a parte energética. E a parte social também. Principalmente nós mulheres. Nós temos que nos tornar cada vez mais conscientes dos abusos que o patriarcado exerce sobre nossas vidas. Cada vez mais, para que a gente se liberte disso também. A gente tem que se tornar cada vez mais conscientes de abusos que nós aceitamos de familiares por crenças que são culturais ou da sociedade. O que é social também impacta demais a nossa vida. Não é só o que a gente vive dentro da nossa casa. A gente precisa ter essa consciência também. Então a gente precisa sim trabalhar demais o nosso campo emocional, a nossa autorresponsabilidade. E a gente precisa também se tornar cada vez mais consciente de questões sociais. E como eu digo sempre, uma coisa não invalida a outra. Eu posso sim trabalhar minha autorresponsabilidade, a minha autocura e me tornar uma pessoa socialmente consciente em relação a vários aspectos. E eu posso sim me tornar uma pessoa socialmente consciente em vários aspectos e também trabalhar terapia e também trabalhar no processo de autocura. Uma coisa não invalida a outra. Como eu já falei aqui na aula várias vezes, eu vejo as pessoas brigando entre si, gente do vamos desconstruir a sociedade, xingando, fazendo deboche com quem fala de criança interior e gente que fala de criança interior brigando com quem fala de questões sociais, quando na verdade, gente, a gente tem que se unir. Porque tudo isso traz consciência, e tudo isso expande, tudo isso traz cura e tudo isso liberta. Inclusive de situações abusivas. Certo?